Tu não bates bem da cabeça. Eu realmente não me devia estar a associar a isto. Eu vou pôr esta parte. Ok. É assim. Olá, bem-vindos ao podcast This is a D, onde fazemos perguntas aleatórias e esperamos ter conversas interessantes. O convidado de hoje, palmas para o meu irmão, Obrigado. João. Posso ter o teu nome? Agora já Pronto, disseste? já disse. Enfim, o que é que eu tenho a dizer sobre o meu irmão? É que ele não tem redes sociais, não é? Não tenho, não. Pois, porquê? Assim as pessoas não vão poder conhecer-te. É uma sorte para elas, realmente. Porque é que eu não tenho redes sociais? Precisamente porque não tenho nada que eu considere relevante para partilhar com a generalidade das pessoas. Ah, boa. Eu Ok. genuinamente acho que era demasiado aborrecido. Ai, sorry. Cliquei aqui uma coisa. Sim. O Instagram não tenho nada visualmente interessante para partilhar com as pessoas de paisagens ou de comidas. Mas tu tiras fotos às vezes, assim, paisagens. Eu sei. Não tiro fotos às vezes a paisagens. Não vale a pena partilhar, né? Não tem interesse nenhum. Ok. É o que eu acho. Eu genuinamente acho que não tem interesse. E funciona para o Instagram e funciona para o Twitter, quer dizer, onde as pessoas usam tanto para partilhar as suas opiniões e os seus inputs. Aqui neste aspecto também posso dizer que a falta de interesse que eu acho que suscitou as minhas opiniões, se calhar também um bocado de falta de interesse nas opiniões dos outros. Pois era isso que eu ia dizer, porque a maioria das pessoas tem as redes sociais até para ver as Opiniões de alguém, não é? opiniões dos outros. Yeah, a Mas vida eu dos outros. eventualmente, quando elas acabam por ser notícia, ou seja, alguém as filtra antes de mim. Eu poderia ser eu a fazer, mas é um trabalho que no meio da quantidade de coisas desinteressantes, algumas até triggering, enervantes que existe lá no meio, que é um trabalho um bocado ingrato a pessoa estar a fazer esse próprio filtro. Quando elas chegam a ser notícias, mais uma vez, aí sim, se eu quiser leio, se eu não quiser, afasto-me desse mundo. Eu sei porque é inevitável, porque a pessoa acaba por ter acesso, porque acaba por ter amigos que partilham Acabas por ser social, sim. Em redes sociais, exatamente. Exatamente, e invariavelmente também há um programa ou outro que versa sobre isso. Last Week Tonight já falou tantas vezes sobre coisas de redes sociais. Sim, é uma bolha onde eu não quero estar. Ok. Eu gosto da minha. Eu invejo, sinceramente, porque às vezes eu acho que sou demasiado... Preocupo-me demasiado com o que passamos nas redes sociais, mas pronto. Mas é fácil, eu acho que eles têm lá uma opção para não mas eu fazer não login. consigo, eu já estou viciada, não dá. Já é tarde demais. É verdade. Então, podemos começar com as perguntas aleatórias? Podes. Ok. Depois das pessoas saberem que esta conversa... Bem, deixa estar. Eu ia dizer uma coisa que sem interesse, portanto, tenho que aprender a não partilhar coisas sem interesse. Ok. Redes sociais. Ok. Então, portanto, primeira pergunta. Quão importante é para ti viver uma vida, portanto, saudável e... como é que traduzes fulfilling? Tipo... Fulfilling. Eu sei, eu entendo. Pois eu também. Ainda há bocado estavas a fazer as traduções tão bem. É, né? É que uma pessoa sinta que seja... que tipo completa. Exato. Uma vida mais ou menos feliz, sei lá. Isso já é uma referência abusiva, mas sim. Mas eu totalmente claro. É isso. Só não me lembro, era do início da pergunta. Quão importante para ti é... Quão importante, mas alguém... Assim. Quer dizer, a pergunta é tricky, não é? Porque há alguém que diga que não é... Não, mesmo ser tricky. Porque eu pelo menos não vejo alguém a dizer não é importante para mim viver uma vida saudável e fulfilling. A diferença não está na pessoa sentir que deve viver uma vida nesses termos. É o que é que a pessoa define como sendo a fronteira desses termos, não é verdade? Pois, o que é que para ela conta como saudável e o que é que para ela conta como fulfilling. E aí sim,
eu tenho muita dificuldade em definir o que quer que seja. Pois. Eu já não, acho que, já não me quem é que disse, mas eu na altura concordei. Eu tenho a ideia, que foi o Christopher Hitchens, mas não sei porque é que tinha a ideia. E ele partilhava algo sobre o almejar a happiness versus a contentment, estás a ver? Sim. E ele dizia que a happiness era meio caminho andado para a pessoa não... A felicidade em si era meio caminho andado para a pessoa não... Nunca se sentir verdadeiramente bem consigo. Pois, exato. Concordo. Um padrão tão inalcançável, um standard tão elevado, que tu estavas sempre a comparar com um déficit versus aquilo que tinhas definido como sendo o objetivo. E ele dizia que o contentment, aquele contentamento, não é bem, quer dizer, é o cognate, não é a palavra equivalente em português, apesar da conotação ser um bocado diferente em inglês. Em inglês o content tem uma coisa, qualquer coisa com o deixar estar bem Sim, como é está tipo, e deixar settle. andar. Não Tem é um bocado, settle, não? exatamente, tem um bocado desse conceito. Okay. E ele dizia que isso era uma forma de te sentires bem contigo. Não dava, eliminava a componente de ambição na sua parte mais extrema do espectro. Por isso, a nível de fulfillment, eu acho que, como em tudo, eventualmente há de estar a meio caminho. Os extremos servem para balizar onde é que está o meio e vamos apontar ao meio. O meio é sempre difícil de definir por si só, não é? Em isolação, tu precisas sempre de um termo de comparação, precisas para traçar distâncias e tal. Então é fantástico. Identificas num tema quais são os extremos da questão e a partir daí consegues identificar o meio para conseguir almejar o meio. A nível de saudável, da parte do saudável. Sim, healthy. Se é importante, sim. Mais uma vez aquilo que eu disse que qualquer pessoa acharia importante. O que é que eu considero que seja saudável? Pois, isso aí já é outra história. E acredito que seja extremamente aborrecido. Muito aborrecido, por isso quando sou eu a sei. Não, quando sou eu a contá-la é capaz de ser muito aborrecida. Mas atenção, veja, mas acho que tem um bocado, não deixa de ter um bocado da componente do balizar com extremos e apontar ao meio. Okay. Mas eu acho que isso do que é o exagero. Sim. Não, é que assim todas as perguntas têm esta resposta, é tipo, olha, extremos é sempre mau, vamos tipo arranjar um meio termo, já está. Então, e não é fantástico teres uma espécie de gold standard? Sim, porque neste caso não é um gold standard, é uma metodologia. Estás a ver? Exato. Mas é difícil para as pessoas arranjarem meio termos. Se é difícil, é. Sim. Precisamente porque primeiro é preciso conceptualizar os extremos. Pois e é. Às vezes a pessoa está tão imbuída no extremo da questão que se perde a capacidade de observar em que parte do espectro é que estás. E se calhar é esse o desafio. Sabes, a maior parte das pessoas, eu conheço casos de pessoas que decidiram começar a portar-se de forma mais saudável e rapidamente começaram com os exageros. Sim. Eu percepciono como exageros, estás a ver? Quando começa a dominar o teu ritmo de vida, quando saltar um passo te deixa mal, sim. Quando pois, isso assim não é fulfilling, não respeite, exato, de tudo. mina essa parte, mina a parte de um contentment, ao sequer não deixa sequer atingir uma happiness, quanto mais a fazer settle no contentment. Pois, temos de nos adaptar. Enfim, acho que está respondido, não é? Dentro do possível. Aqui também és tu que defines. Diz o que é o extremo de uma pergunta e aponta para o meio termo. Exatamente. Next question. Não, acho que esta não posso perguntar porque tem a ver com trabalho. Não. Trabalho ao sábado. Não vamos trabalhar ao sábado. Ok. Olha, esta eu não percebo, não sei se tu vais perceber. Está a correr bem. Como é que traduzes misdirection? É tipo... What are some clever examples of misdirection you've seen? Eu não percebo. Clever misdirection.
Não, eu achando que entendo a pergunta, eu acho é que não tenho realmente resposta para ela. Nada, Nunca me deparei com nada disso. Pois é, estas perguntas são demasiado random. Eu vou mudar de site. Levar alguém ao engano de forma inteligente. É, né? Parece. Uhum. Enfim. Ok. Qual é o melhor exemplo de fake it till you make it? Que já, não sei, que tu fizeste ou que já experienciaste ou que viste noutra pessoa? Também é difícil. Mas fake it till you make it para algumas pessoas é tipo lema de vida. E quer dizer, realmente enquanto lema de vida estava a pensar se era assim, alguma coisa inerentemente má. Não, quer dizer, não. Pode ser má. Pode ser má, mas já acho que... Ele em si não é. Há coisas que há partidação, há formas de distração. Quer dizer, em si não é. Que alguém tentar fingir que é, sei lá, eu só estou a pensar nisso porque alguns dos exemplos que eu muito. Alguém tentar fingir que é bom escritor, até eventualmente se tornar. Não tem nada de inerente mal. Mas acho que isso é mais uma... Sem ser as obras que a pessoa produz nos entretantos enquanto é mais escritora. Pois, é que eu acho que isso é tipo uma capacidade. Eu acho que, eu não sei, estava mais... Ou então no meu caso, que é assim, eu tenho que fingir que sou, por exemplo, que sou mais extrovertida ou social para falar com pessoas, até que de repente já estou a falar com pessoas, porque eu nunca me apetece falar com pessoas. Basicamente. Essa é a parte que me faz confusão. A parte do fake it eu entendo. A parte de como é que ele se transforma em make it é porque tipo é fake it. E é tão alheio às pessoas. Eu sei, mas se é tão alheio às pessoas, sim, como mas é que então primeiro elas eventualmente conseguem executar? Se fingir já estás a ir contra o teu padrão. Eu sei que sim, mas eu pelo menos sempre interpretei a expressão como tu fazes algo que é tão alheio até que tu o executas como se fosse genuinamente teu. Pois, essa parte é que eu não consigo lá chegar, porque eu estou sempre nervosa a falar com pessoas. Ou seja, tu estás sempre self-conscious a achar que estás sempre na parte do fake it. Pois, como é que o fake it se transforma em make it? Isso. É until you make it. Eles realmente não têm um timestamp, não? Eles não têm uma calendarização para tu saberes tens de continuar. quanto tempo tens de estar a fazer fake it, não é? Pois, pode ser uma vida para toda. Ti pois, claramente. E não pode ser uma vida toda. Pode ser praticamente uma vida toda. Não, porque assim o lema era só. Assim o lema era só fake it, ponto. Exatamente. Não é? Não dá. Que é também um conselho altamente legítimo. Exemplo, a situação que tu acabaste de dizer. Exato. Tem que ser. É falar com as pessoas, fake it. As pessoas não vão notar. Não vão notar, por acaso não estão. Claro que sim. Mas isso é porque tu és má a fazer fake it. Pois, é porque eu don't make it. Exatamente. Ok, next question. O que é que te deixa nervoso? O que é que me deixa nervoso? What makes you nervous? Pois, eu estava a pensar nervoso aqui como ansioso. Ok, sim. É capaz de ser. Eu não posso fazer rundown da lista. Por várias razões, porque a lista é muito extensa. Uma hora exatamente, a lista é muito extensa e a dada altura acho que pode ser demasiado insightful, pode ser demasiado reveladora. Pois é, não pode ser porque pronto, não tens redes sociais por alguma razão, né? Não vamos mas revelar não é por tudo. Um post de manhãzinho no Twitter a dizer razão pela qual eu estou ansioso ou pela qual então não há quem faça isso agora, não é? Deve haver. Então eu às vezes faço eu isso não sou no Instagram. Ok, errei na rede social. Exato, não é Twitter. É tanta coisa. Até às vezes o simples facto de ter que pegar no carro e ir para um sítio e dizer pois, tem que andar à procura de lugar. Exato, depende do sítio, né? Mas que não depende do sítio, é que realmente a toda altura, isto acho que é a principal ocupação. Arranjar coisas com que me preocupar. Pois, então é a preocupação é que não dá pode ansiedade. Desenquadra-se demasiado com o nervous em inglês. Essa coisa, não, porque eu pelo menos entendo um bocado o nervousness em inglês como sendo essa componente um bocado da ansiedade. Sim, acho que sim. Mas a questão é que, se o ser humano não se preocupasse, as coisas aconteciam, né, na mesma, porque vão acontecer,
E escusávamos de sofrer 2 vezes, ou 3, ou 4. Mas a preocupação é uma coisa excelente. A preocupação é um dos grandes sinais evolutivos do ser humano. É sinal que tu consegues conceber o futuro. A maior parte dos animais não se preocupa, porque a maior parte dos animais não tem uma noção de tempo, não consegue. Claro que sim, mas mais uma vez é uma questão de extremos e de exageros, estás a ver? A preocupação em si não tem nada de mal. Tu estares no extremo do espectro é que é prejudicial, mas como em tudo, a preocupação é indicativo disso mesmo, da capacidade de conceber o futuro, de tu projetares, de tu planeares. A preocupação está ligada a essas capacidades, e tu nunca dirias que a capacidade de projetares, de tomares um conceito abstrato e tentares projetar como é que será no futuro e de planeares para o futuro, tu não dirias que isso tem algo de mal. O problema é quando isso está tão enviesado o teu processo mental para o fazer, que a parte do planeamento e da projeção é suplantada somente pela da preocupação. Mas em si, a preocupação em si não é negativa. É a forma como tu te preocupas, a quantidade de coisas com que tu te preocupas, a intensidade. Eu estou só a lembrar-me que eu ontem, por exemplo, passei um dia de preocupação e não foi bom. Tipo, a minha cabeça estava com muitos cenários do Claro futuro. Claro que não foi bom. E eu tenho a certeza que a maior parte delas foram uma parvoíce. Pois, obrigada. Mas isso é só porque eu te conheço. Pois, porque olha, não valeu de nada, porque o que teve de acontecer, aconteceu, e eu tive a perder tempo com cenários na cabeça. Mas pronto. Certo. Enfim. E não consegues lembrar-te de uma altura em que teres preocupado fosse bom? Quando andaste preocupada com o carro para ir resolver o problema. Ótimo, é uma ótima coisa para estar preocupado. Não sei. Estás a projetar no futuro que alguma porcaria pode acontecer ao carro, convém ir resolver o problema. Não, mas por exemplo, se te preocupas com um exame ou um teste, preocupas, estudas, né? Se não te preocupares, não estudas, vai correr mal. Exatamente. É nesse sentido que estás a dizer que preocupar pode correr mal até quando estudares, mas é assim. Pois, se te preocupares em demasia. Lá está, o tema deste podcast vai ser meio termo. Exato. Ótimo. Ok, next question. E de nada. Antes de fazeres uma chamada telefónica, ensaias o que vais dizer? Não faço o discurso, não depende muito da chamada. Pois mas sim. Mas eu acho que sim, eu ensaio algumas completamente. Que é inevitável. Algumas que é inevitável. Em particular se é para pedir informações. Ou quando não me enviam a documentação toda, como aconteceu recentemente. Faço o ensaio geral do que é que dos pontos que não me posso esquecer, do tom que quero atingir. Mais uma vez aquele meio termo entre eu não vou começar a exagerar no tom de voz porque é o seu emprego e no entanto eu preciso disto resolvido à zap. Mas sim, não, para pessoas e amigos e isso não. Isso até é giro. Pois, exato. Não, isso não. Às vezes até ligo sem razão nenhuma mas eu tinha certeza que há gente que faz. Eu não sei o que dizer. Eu por acaso diria que tu eras uma das pessoas que fazia, até para quando telefona para amigos e familiares. Sim. Não, por acaso não. Para amigos e família não. É só em questão de tipo, ou de informações, ou tipo, se eu vou ligar para o centro de saúde, ou em termos de questões de trabalho, ou assim, aí eu ensaio completamente. Sim, tu não ensaias nessas ocasiões, tu escreves um guião. Sim, eu escrevo se for preciso e leio. Sim, eu sei. Não, mas eu preciso dos bullet points, por isso tecnicamente não sei se conta como ensaio, mas é útil. É útil, porque se uma pessoa for ali a fazer free flow, não... quem faça. Claro que sim, para mim é meio caminho andado para não resolver nada do que eu preciso. Pois é, eu engasgo-me e digo, e desligo a chamada, pronto. Engasgo-me? Engasgo-me. Engasgo-me. O quê? Eu preciso engasgo-me. Como se fosse de engage. Engaging. Porque eu já vi engajar como tradução. Vá lá, vamos lhe chamar isso. Olha, não vamos para isso, senão sim, é melhor não ir para isso, não é uma vamos das ser perguntas. cancelados. Porque aí não há meio termo. Não há meio termo. Engajar não conta. Ok, e é bem esta pergunta. Qual é a tua definição de maldade? Evil. É muito, muito complexo isto.
Não é? Mas é assim, eu tenho uma, que é, eu estou sempre a dizer isto em todos os podcasts, mas eu acho que, quem faz mal, não sei, não sei, conclusão. Sabes que eu Sim, uma definição, eu acho que tem sim. problemas. Em relação à necessidade da palavra, eu acho que ela é desvalorizada mais do que deveria ser. Eu acho que, em particular, em inglês, eu acho que, não em particular em inglês, eu acho que é capaz de ser verdade em inglês e em português, porque a pergunta está em inglês e é a parte do que tu disseste do evil. Sim. Eu acho que a palavra mau ou mal, não é? E evil parecem manifestamente insuficientes. Elas próprias são pequenas. Parecem manifestamente insuficientes para descrever muitas das situações que nós tentamos descrever com elas. E elas próprias têm uma certa qualidade de infantil, estás a ver? Porque Sim. é o que tu és mau, ou seja, a palavra perde Pois, capacidade capacidade, sim. de criar impacto. E, no entanto, tu não tens nenhuma palavra melhor para descrever muitas das situações que realmente constituem maldade. Pois não Porque há. tu não tens um sinónimo, ou seja, a palavra é usada com demasiada facilidade e, no entanto, para as grandes situações que realmente constituem aquilo que é verdadeiramente maldade. E eu penso em regimes totalitários do século XX e nem precisas ir para os habituais da Segunda Guerra Mundial que estiveram envolvidos no pós e no imediato, mas Vamos inclusive, por entrar pela exemplo, história, sim. uma coisa mais recente, como foi o regime de Saddam nos anos 80, e toda a forma como funcionava o aparato do Estado iraquiano, desde a forma como eles interagiram com os curdos, até até aos próprios árabes, fossem os sunitas ou xiitas. Toda a ação estava imbuída de uma maldade que o regime tinha, era um evil regime, estás a ver? Ou seja, Ok. não falta uma palavra melhor para o descrever. Sim, Eu estou a tenho perceber. dificuldades em conceptualizar a palavra, que é basicamente a pergunta, em dizer o Sim, que é, sim, o que é sim. que ele, o que é que constitui evil, mas, no entanto, acho-a extremamente útil, por muito que nós a usemos de uma forma que lhe tira a força para descrever aquilo que é truly evil. Mas eu estou aqui a pensar, era o que eu ia dizer há bocado e depois disso. Não sei, porque comecei a pensar, não, isto é muito mais complexo do que a minha simples resposta. Mas, assim, respondendo de uma forma assim um bocado infantil, eu acho que é quem usa pessoas para atingir os seus objetivos. Estás a perceber? Tipo, basicamente vai-te dar a isso, é ser mau, é passar por cima de outras pessoas. Não sei se me faço entender, porque eu sou péssima a Sim, explicar-me. mas eu não sei se isso não exclui situações do Hum. que é o mal na sua forma mais destilada. Aquilo que nós chamamos requintes de malvadez, Pois, por estás a isso é que ver? eu disse que era uma Em resposta meio particular deste infantil. exemplo que eu estava a falar, porque recentemente até estive a ver umas coisas e por isso é que eu usei como exemplo, não foi por nenhuma outra razão. Sim. A forma como ele toma o poder no último congresso do Partido Baath, e a forma como ele aleatoriamente escolhe uma série de pessoas para serem executadas, e como mete as pessoas que não escolheu a serem executadas Pois isso é a mais do que executarem os evil. restantes, isto é pure evil, estás a ver? Sim, é E mais nós, no que. entanto, chamamos evil uma coisa muito mais puny do que isto, e não temos melhor forma de descrever isto. O que é que Exato. constitui? Está aqui um espectro de malvadez que é enorme, estás a ver? Imensas coisas caem neste conceito, e, no entanto, ela é extremamente necessária para descrever estas situações com Pois, requintes de precisamos de malvadez. arranjar outra palavra. Não sei. Devia de haver outra palavra Yeah. Se para as calhar há assim maldadezinhas, uma estás a coisa ver? mais. Se calhar. É bem possível que haja e que seja a nossa falta de Estou-me a lembrar conhecimento. de uma, mas não vou dizer aqui. Enfim. Não vou dizer porque é assim um bocado. É tipo. Hum, Racista.
Não sei explicar. É tipo... Epá, é uma palavra que as pessoas usam que... Se não vais dizer, estás a explicar tanto para quem não vai dizer. Estou a explicar porque é que não vou dizer. Exatamente. Eu embrulho-me um bocado. Enfim, olha, próxima pergunta. Vês, isso é os vícios do excesso de partilha. É, né? É verdade. Eu partilho em excesso. Keep it to yourself. Olha, boa. Que advice, conselhos é que não fazem muito sentido? Tipo, aqui diz what's common, conselhos comuns é que não fazem muito sentido. Tipo, advice or words of wisdom don't actually make sense. Certo, essa é muito Há muitas, boa. acho que há muitas, mas... Não, eu não sei se há muitas, realmente a pergunta é boa. Se há muitas, eu não sei, porque eu neste momento não me estou a lembrar sequer de uma. E tu a dizer que a pergunta é boa. Boa pergunta. Nós também usamos isso quando não sabemos a resposta. Boa pergunta. Né? Exato. Como é que disse aquele nos apanhados? A pergunta que me coloca é boa na medida em que eu também não lhe sei responder. Olha, isso é boa. Por isso é que a jornalista tinha feito uma boa pergunta. Era tão boa a pergunta que nem ele sabia a resposta. Mas realmente, conselhos que não fazem sentido. Fake it till you make it. Pronto, final. Chegámos ao fim deste episódio. Boa. Já nem vou divagar mais sobre esta pergunta. Vamos à próxima. Mas havia de haver imensos. Eu realmente tenho pena de não me lembrar de nenhum. Ninguém me dá conselhos para eu me enervar com a falta de sentido deles. Pois nem sequer recebes os conselhos. Não. Uau, sad. Somehow it's sad. Não é, mas está bem. A ausência de conselhos é ótimo. Significa que os outros não pois que também, olha, não percepcionam nada que te possam ajudar a melhorar. Exato. Ou seja, aquele está muito bem. Ele nem precisa de ser aconselhado a nada. Exato. Está a ir muito bem. Então se calhar isso também não faz sentido. Nem vou intervir. O quê? Nada. O que eu estou a dizer? Não. Simplesmente achares que não recebes conselhos porque estás muito bem. Não, eu não estou a dizer que é isso que eu acho. Eu estou a dizer que é uma possível razão para as pessoas não darem conselhos. Não. Pode-se dar o caso, por isso, simplesmente as pessoas dizerem eu não gosto nada daquele gajo, nem vale a pena dar um conselho. Pois é, então isso. É tipo, já nem... Olha, nesta hipótese. É tipo aquela coisa que é, aos malucos dizes sempre que sim, né? Olha, um conselho horrível. Pois é, né? Mas eu sigo esse conselho, por acaso. Eu digo-lhes sempre que não. Eu não consigo discutir com pessoas. Nunca reparaste a quantidade de vezes de nãos que eu estou dizendo. Pois, está bem, mas isso quer dizer que eu não sou muito maluca, né? Não, quer dizer que eu faço questão de não aplicar esse conselho, porque senão estava sempre a dizer assim. Ok, vamos passar para a sua pergunta assim. Ótimo. A moda, as in fashion, a moda ajuda a sociedade de alguma forma? Não sei se ajuda. Pois, eu não vejo ajuda, eu vejo se é parte integrante, sim, se é um reflexo da forma de estar da sociedade, sim, todas as tensões que ela traz quando há algum avanço, algum progresso, todas as tensões que ela traz quando há uma coisa, pelo menos entendida como retrocesso, quer dizer, estudar antropologia, estudar as sociedades do ser humano e não excluir por completo a moda desse, é uma fatia incrível da psique humana que tu tiras. Se ela ajuda, não, mas é uma parte tão integrante. Quantas culturas é que tu não associas pela forma de se vestirem? Culturas já distintas. E estás a associar... eu estava a pensar, moda, fashion é tipo roupa, vestimentas, estilo, não sei. Mas será que não há outros tipos de moda? Não sei. Quer dizer, fashion não, né? Fashion traduz só como... Fashion no sentido só de moda de roupa. De vestir, sim, porque né? depois há a fashionable, ou seja, coisas que estão na moda, isso há imensos. Mas eu também puxei logo para o fator da roupa. Mas, por exemplo, se tu falares dos antigos egípcios, não é uma das coisas que tu pensas em hieroglifos, pirâmides, pelo menos aquelas imagens automaticamente da associação que a pessoa faz. E tu vais pensar na forma como eles estavam, como eram representados as roupas deles. Pois, exato.
Pois, É inevitável. Acontece o mesmo com os romanos. Tu mas imaginas isso se é importante, tipo, se é não, significativo. se ajuda, Mas a perguntar. questão é, does fashion help society in any way? Não sei de que forma é que ajuda. Pois, eu também não, porque eu acho que até divide um bocado a sociedade, a moda. Não é? É uma forma não sei se é uma forma de divisão e é uma forma de identificar divisões, acima de tudo. Pois, Eu acho que ela é excelente para identificação. Identificação do que é que são as preocupações das pessoas na altura. Ao longo da história, muitas vezes utilizou-se a moda para identificar classes, identificar pertenças, identificar Mas sítios nesse onde tu sentido estavas. ajuda no sentido mesmo de sociedade, não é tipo de pessoas, de sermos melhor pessoas ou não. É O mesmo que assim. sim, Percebes? mas ajuda, eu não vejo como é que ela pode ajudar a sociedade no global ou o indivíduo em particular. Há pessoas que certamente veem, porque elas têm uma relação muito próxima com a moda, é uma coisa que lhes diz muito, é uma coisa que Sim, elas não, gostam de acompanhar e exato, ajuda-as exato. pessoalmente. Eu é que não vejo a mim enquanto indivíduo, é só isso que eu estou a dizer, não é Sim. Não, mas generalidade. isso eu por acaso até vejo, estava-me a Generalidade dos esquecer indivíduos, disso. por oposição que isso seja. É isso que eu ia dizer, que é um dos teus, que é o teu caso em particular onde eu vejo. Pois, Agora, ajudar a sociedade, não sei, sim. acho que é preciso ter uma ideia um bocado progressista das coisas, de uma certa evolução linear, em que tu vês a moda como, ao longo do século XX, como tendo ali um poder emancipatório, e se tem uma componente emancipatória, está a ajudar a sociedade, à medida que as pessoas vão quebrando tabus, quebram-nos através da moda e ela pode ajudar a mandar abaixo sistemas repressivos, porque sistemas repressivos eu não estou a dizer regimes políticos, eu estou a dizer formas da sociedade a operar. Ou seja, como foi dos fatos de banho, das Sim. minissaias, estás a ver? Ou seja, a dificuldade em aceitá-las e, no entanto, o papel emancipatório que elas tiveram. Pois, Por isso, exato. ela pode ajudar. Sim. Acho que pode haver ser conceptualizada desta maneira como podendo ajudar. Eu não gosto de fazer o juízo de valor, eu gosto da ideia do que ela nos dá a entender sobre as sociedades. Nós hoje em dia, porque os reflexos que ela tem são muito maiores, tu hoje em dia podes estudar um site arqueológico celta e é pela riqueza dos ornamentos, ou seja, pelo aquilo que eles usam de moda, que tu vês conceitos que eles estavam a integrar de outras culturas que não sua, tu podes inferir de como é que estava o nível de comércio e de interligação dos celtas entre si e fora do mundo celta, ou seja, a quantidade de informação que consegues retirar sobre uma sociedade pela moda que essa sociedade adotou é imensa e eu Pois. vejo o valor por aí. E aí posso arguir, e acho que não é nenhum stretch of imagination, dizer que ela ajuda. Ajuda-nos Sim, também a entender. eu acho que sim. A Eu moda acho ajuda. que se for uma resposta de sim ou Essa aí não, não eu tinha diria que problemas. sim. Sim. Essa aí não tinha problemas nenhums em fazer o up dela. Pelo menos que a moda ajuda-nos a entender. A forma de uma pessoa se vestir ajuda também a entender a Pois, ti, a exato, forma isso como é. essa pessoa encara o mundo e a forma como ela sente que está no mundo. Pois era isso que eu ia dizer, porque eu vejo a moda não como uma coisa para ajudar a sociedade, eu nunca tinha pensado nisso, agora já estou a ver por essa perspectiva, mas era mais uma questão de expressão pessoal, tipo, Isso posso-te importante ajudar para a cada entender pessoa. alguém. Pois, Para muita gente funciona da forma oposta. Eu já vi como é que ele está, como é que aquela pessoa se apresenta e como é que ela está no mundo, e é sinal para mim para cortar já relações e ficar de pé atrás. Mas pois, isso não é um problema da moda, é um problema da pessoa. Ou seja, isso pois, exato. é a questão do interlocutor e não. O que é que nós há bocado falamos da preocupação. Estás a ver, as coisas em si. Por regra geral, elas podem não ser positivas ou negativas, é a forma como o uso que as pessoas fazem delas é que lhes dá as características positivas ou negativas. Exatamente. Ou Se seja, tudo ela é pode ajudar a relativo. pergunta, eu já disse que sim, volto a reforçar, sim. Mas também Ok. só me apercebi enquanto estava a responder. Pois, Enquanto a eu também, responder eu ou a nunca tinha divagar. pensado nisso. E bem, o que é que foi isso? Fui eu a fechar uma porta com força. Boa. Então é assim, vamos terminar. Mas uma porta pequena. Para fazer mais barulho. Ahm,
vamos terminar, não sei, acho que sim. Ou queres mais uma pergunta? Podes fazer mais uma. Ok. Olha, esta aqui eu acho que não vais responder. Eu devia ter dito que não. Que não, né? Devias ter dito que não. Regret, instant regret. Ok. Quem é o melhor, como é que se diz? Role model, exemplo? Quem é o melhor exemplo que uma pessoa pode ter? Eu já sei, eu sei. Os irmãos mais velhos. Não, pá, resposta é muito má. Eu tinha ficado perdido na vida se fosse esse o meu role model, pá. O melhor role model que alguém pode ter. Epá, não sei, depende de cada Não sei, pessoa. eu nem consigo né? personalizar isso. Também não dá. Esta pergunta é muito parva. Atenção, realmente o gerador de perguntas é random, mas as minhas respostas não são nada random, até são muito consistentes, que é não sei. É não sei. Eu acho que consegui responder não sei à generalidade das perguntas. Que é de uma Então, para terminamos com não sei. É sempre bom. É sempre bom. Mas vamos aprendendo com não seis também. Enfim, olha, então agora quero só um mini feedback. O que é que achaste da tua participação? Não é da tua participação. Espera, calma. O que é que sentiste bem a partilhar coisas numa rede social? Eu acho que não partilhei nada de excepcional. Ok, ainda bem. Eu só espero que realmente não tenha sido um excesso de divagação para compensar os não seis. Vários que foram sendo avançados. Não, olha, pronto, acho que correu bem, não sei. Não sei. Olha, vê. O não sei está agora a combater com o meio termo. Para pois ser é verdade. E bem, agora não sei qual é que vai ser a frase, tipo a catchphrase deste episódio. Não sei. Olha, se calhar não sei. Opa, é que tu não paras de repetir, não sei. É verdade. Ainda não voltaste a dizer meio agora termo. Agora estou a ficar muito self-conscious. Vamos terminar. Obrigado. E até à próxima. Obrigado.